Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai analisar a decisão do Banco Central de encerrar o ciclo de queda da Selic. Na última semana, o Copom manteve a taxa básica de juros brasileira em 10,5%. A decisão esquentou um debate que já corria no noticiário. Afinal, por que a Selic parou de cair? No comunicado, veio a justificativa para a decisão. Segundo o BC, a pausa nos juros é a justa medida para cumprir a meta de inflação no ano que vem. A questão agora é, até quando a Selic deve ficar no patamar atual? E como as mudanças na composição do Banco Central podem determinar o caminho dos juros a partir de 2025? Hoje a gente analisa ainda a decisão do Banco da Inglaterra de também manter os juros em pausa, e no último bloco a gente vai explicar a disputa entre Europa, Estados Unidos e China, que envolve tarifas mais altas para a importação de carros elétricos chineses. Esse é o mais novo capítulo de disputa comercial no cenário externo. Eu sou a Marina Rapa. E eu sou a Bianca Alvarenga, e hoje é 24 de junho de 2024. Vamos lá? Agora é oficial. O Copom decidiu interromper o ciclo de cortes de juros e manteve a Selic em 10,5%. Todos os 9 membros do comitê votaram pela manutenção da taxa no patamar atual. A possibilidade de o fim do ciclo de cortes de juros ser antecipado já havia entrado no nosso radar em razão de 2 fatores. Primeiro, pela piora das expectativas de inflação, ainda que essa piora esteja acontecendo aos poucos. E segundo, por causa da depreciação recente do câmbio. O dólar chegou a R$ 5,45 na última semana, que foi a maior cotação desde janeiro de 2023. Na prática, o câmbio desvalorizado impacta a inflação porque os produtos cujos preços são influenciados pela moeda americana ficam mais caros. A Cláudia Moreno, inclusive, vai explicar um pouco melhor essa relação entre o câmbio e a inflação daqui a pouco. O ponto é que, considerando as projeções de inflação do Banco Central, não havia espaço para novos cortes de juros, e o comunicado do BC veio em linha com essa nossa visão. Para justificar a decisão de pausa, o Copom divulgou um cálculo alternativo que mostra as previsões de inflação sob a hipótese de juros estáveis. Nesse cenário do BC, no qual a Selic é mantida em 10,5%, as projeções de inflação ficam em 4% em 2024 e caem para 3,1% em 2025. Ou seja, se a Selic ficar como está, o BC acredita que a inflação vai se aproximar da meta de 3% no ano que vem. A gente acredita que a autoridade monetária não trouxe esse novo cenário à toa. O BC está, na verdade, sinalizando que o plano de voo é a taxa Selic ficar estacionada no patamar atual nos próximos meses. Mas é claro que alguns fatores devem entrar na conta do Banco Central para definir até quando exatamente a pausa no ciclo de queda de juros deve durar. O primeiro deles é a mudança no horizonte relevante. E quando a gente fala de horizonte relevante, a gente está falando do prazo futuro em que o Banco Central busca trazer a inflação para a meta. Na reunião da semana passada, o horizonte relevante considerava somente as projeções para 2025. A partir de julho, o ano de 2026 também deve entrar na conta, ainda que com um peso menor. Ainda não é possível saber como estão os cálculos do BC para 2026, mas ao que tudo indica, as projeções da autoridade no cenário com Selic parada devem mostrar a inflação ligeiramente abaixo da meta nesse ano em questão, em 2026. Então, se por um lado esse cenário do Banco Central sugere que novos cortes de juros não devem ser feitos em 2024, por outro lado, ele afasta a hipótese de uma nova alta da Selic neste ano, dado que existe a perspectiva de cumprimento da meta de inflação nos 2 anos à frente. Outro fator que é importante é a mudança no Copom. Em breve, o presidente Lula vai indicar o substituto do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central, além de nomear outros 2 diretores para a autoridade monetária. Com isso, a partir de 2025, o número de integrantes do Copom indicados pelo atual governo subirá de 4 para 7, de um total de 9 membros do comitê. A gente acredita que o novo colegiado poderá ser mais propenso a retomar o ciclo de queda de juros. E aqui é importante lembrar que o Banco Central tem como mandato os seguintes pontos: assegurar a estabilidade de preços, fomentar o pleno emprego e suavizar as flutuações do nível da atividade econômica. Entre o risco de manter os juros em um nível mais elevado que o necessário, o que limitaria o crescimento do PIB, e o risco de levar os juros a um patamar menor do que o ideal, o que potencialmente levaria a uma inflação maior, é provável que o novo colegiado do Copom evite a primeira opção, a de manter os juros em um nível mais elevado.
Sendo assim, a gente acredita que o futuro BC vai dar uma ênfase maior ao crescimento da economia e ao emprego, e por isso vai promover cortes da Selic em 2025. A gente projeta por hora juros em 10,5% ao final de 2024 e de 9% ao final de 2025. Mas o momento do início dessa flexibilização nos juros vai depender da evolução das projeções de inflação no horizonte relevante e dos movimentos do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Lembrando que a possível queda dos juros americanos abre espaço para uma redução das taxas por aqui também. Para entender como isso acontece, a gente vai receber agora a Cláudia Moreno, que é a Head de Brasil da equipe econômica do C6 Bank. Ela vai explicar como a política monetária americana afeta a Selic aqui no Brasil. Vamos ouvi-la. A gente costuma dizer que o Fed é o grande maestro da economia global, porque ele rege os preços dos ativos. Quando o Banco Central americano sinaliza que vai subir ou cortar os juros lá fora, existe um impacto para as moedas, juros e bolsas de outros países. Mas como que se dá essa relação? Vamos lembrar aqui como as expectativas para os juros dos Estados Unidos afetaram o mercado brasileiro nos últimos meses. Esse é um bom exemplo. No início do ano, existia uma expectativa de que o Fed começaria a cortar os juros já no primeiro semestre. Como a gente sabe, isso não aconteceu. Hoje, o Banco Central americano sinaliza só um corte de juros e provavelmente mais para o final do ano de 2024. E aqui eu retomo a ideia que a Cláudia Rodrigues trouxe no último episódio. Quando os juros americanos ficam altos por mais tempo, a tendência é que haja um fluxo maior de recursos para os Estados Unidos. Com isso, sobram menos dólares no mundo, inclusive para nós. Aí é a lógica de oferta e demanda. Se tem menos dólares no mercado, a cotação sobe, ou seja, o real se deprecia. Faz total sentido, Cláudia. Mas qual a relação, na prática, entre o dólar mais valorizado e a inflação no Brasil? Um real mais depreciado impacta o IPCA por dois caminhos. O primeiro deles, que é o mais direto, é o aumento dos preços dos produtos importados. O vendedor que pagou mais caro para importar um perfume, por exemplo, vai ter que repassar esse valor para o consumidor. Isso vale para vários produtos, do perfume até os eletrônicos e eletrodomésticos importados. Com o preço mais alto dessas importações, aumenta a inflação. A segunda forma de repasse, digamos assim, do dólar mais alto para a inflação é indireta. Produtos que são feitos aqui no Brasil, mas que são negociados em dólar, como é o caso da carne, por exemplo, também tendem a sofrer aumento de preços quando a moeda americana fica mais cara. E o resultado é o mesmo, mais inflação. E aí, se a inflação subir, a retomada dos cortes de juros aqui no Brasil pode ficar mais distante. Então, isso significa que o oposto também é válido, né? Quando o Fed começar a cortar os juros nos Estados Unidos, vai ficar mais fácil de fazer o mesmo por aqui? Esse é o caminho esperado. Quando o Fed de fato começar a cortar os juros, a tendência é que isso contribua para o Banco Central fazer o mesmo por aqui. E por quê? De novo, a tendência é que o dólar global perca força. E isso pode dar algum alívio para o câmbio por aqui, o que pode se traduzir em uma inflação mais baixa. Mas vale lembrar que a gente acredita que existe uma chance relevante dos juros americanos não caírem em 2024. Então, é possível que não haja um grande alívio no câmbio nos próximos meses. Na última semana, o Banco da Inglaterra decidiu manter os juros dos países do Reino Unido no maior nível em 16 anos. A taxa ficou pausada em 5,25% ao ano. A decisão de não cortar os juros já era esperada, mesmo com o esfriamento da inflação britânica. Em maio, o índice de preços ao consumidor avançou 0,3% no Reino Unido. Em 12 meses, esse índice, o CPI, ele atingiu a meta de inflação a ser perseguida pelo Banco da Inglaterra, que é de 2%. Apesar de o índice cheio ter melhorado, alguns segmentos da inflação ainda preocupam. Os preços de serviços continuam elevados e acumulam alta de 5,7% em 12 meses. Essa pressão dos serviços manteve o núcleo da inflação, que mostra uma tendência mais limpa dos preços, em 13,5% nos 12 meses até maio, ou seja, bem acima do índice cheio. Na reunião da última semana, alguns membros do Banco da Inglaterra afirmaram que essa resistência dos preços de serviços não deve atrapalhar o processo de desinflação. A gente acredita que os juros britânicos podem começar a cair neste ano, caso não haja, claro, nenhuma surpresa nos próximos números de inflação.
e agora a gente vai falar sobre o mais novo capítulo de tensão comercial no cenário externo, que envolve a venda de veículos pela China. Nas últimas semanas, a União Europeia e os Estados Unidos anunciaram um aumento de tarifas para a importação dos carros elétricos chineses. No caso dos países europeus, o imposto deve subir para até 48%. Nos Estados Unidos, a dose de aumento da tarifa foi maior, até 100% nos próximos anos. As autoridades desses países alegam que a China tem subsidiado a produção de carros elétricos, o que criaria condições desleais de competição com a indústria local. Pelo risco de retaliação e por ter montadoras produzindo na China, a Alemanha foi contra o aumento de tarifas, mas acabou sendo voto vencido no bloco europeu. A imprensa internacional diz que a China estuda responder impondo uma tarifa maior para os veículos com motor a combustão fabricados na Europa. Nesse contexto, vale lembrar que a exportação de veículos tem contribuído para a economia chinesa e deve ser, inclusive, um pilar importante para alcançar a meta de crescimento de cerca de 5% definida pelo governo para 2024. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, o Banco Central publica a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, trazendo mais detalhes sobre a decisão que a gente discutiu nessa edição. Na quarta-feira, o IBGE divulga o IPCA 15 de junho. A gente espera uma alta de 0,4% impulsionada pelo grupo de alimentação no domicílio. Na sexta-feira, a gente fica sabendo o resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, do trimestre encerrado em maio. A gente espera que a taxa de desemprego tenha ficado em 7,2%. Também na sexta-feira vai ser divulgada a inflação dos Estados Unidos medida pelo PCI. A nossa expectativa é de uma leve desaceleração da inflação, mas o índice deve permanecer pressionado por serviços. E no domingo, no dia 30 de junho, acontece o primeiro turno das eleições parlamentares na França. A gente contou aqui no último episódio que o presidente Emmanuel Macron dissolveu o parlamento francês e convocou novas eleições após o principal partido de oposição ao seu governo ter saído vencedor na disputa eleitoral para o Parlamento Europeu. Vai ser importante acompanhar o desdobramento da votação para saber se o Macron vai acabar tendo um primeiro-ministro de oposição. Bom, é isso. A gente chegou ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você está ouvindo esse episódio e quer compartilhar com a gente o que achou, é só escrever na nossa caixa de perguntas, que fica logo abaixo da descrição do episódio no Spotify ou ali no campo de comentários do YouTube. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Elisé Jacob e o Felipe Mack. A produção e roteiros são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!